Oi, pessoal! Você sabia que o podcast Kairos está completando 1 ano? 1 ano que o Senhor colocou, que esse projeto nasceu no coração dele e ele colocou no meu coração e no coração da Vanessa. É isso mesmo, no tempo oportuno, o Kairos nasceu nos nossos corações. E há 1 ano, nós tomamos aquele café gostoso, meditamos sobre a palavra de Deus num bate-papo tão especial. Foram tantos convidados que passaram por nós, tantos assuntos super abençoados, como as 4 estações. Falamos também sobre perdão, sobre obediência, sobre restauração, sobre quando o não de Deus acontece, sobre o autismo. Meu Deus, foram tantos assuntos e todos eles à luz da palavra. E vem coisa nova por aí. Tem novidade chegando, você não pode ficar de fora, você não pode perder, porque estamos completando 1 ano de podcast Kairos. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Boa tarde, amiga, tudo bem? Tudo bem, minha amiga, boa tarde. Que Deus abençoe o nosso podcast. Amém. Hoje, com a presença, muito feliz, gratidão pela presença da pastora Michele, do pastor César. Gratidão pelo seu sim. Amém. Eu estou muito feliz e honrada de estar com vocês aqui nesse Amém. podcast, viu? Amém. Sejam bem-vindos, pastora, minha amiga de longa Amiga, te amo. data. Pra quem não sabe, a pastora Michele foi de quando eu comecei. Lembra? A Manu tinha acabado de nascer. Conheci a pastora Michele na tarde da bênção da restauração. Precioso. Há 12 anos atrás. Gente, que foi uma tempo história, uma precioso, caminhada. verdade. Pastor Louvado César seja Deus. agora Amém. também, mas já amo e sirvo. Nossa, É um verdade. prazer ter vocês aqui no nosso aniversário de 1 Ô, ano. Glória a Deus. Glória a Podcast Deus. Kairos. Pra ele, né? Amém. Para a Amém. honra e glória do Senhor. E hoje, pessoal, nós estamos trabalhando aí 1 ano do Kairos. Você tem acompanhado, tivemos aqui o pastor Delton já, que foi uma bênção. Glória a Deus. Hoje esse casal abençoado. E o nosso tema tá lá em 2 Pedro 3:8, que diz assim: Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Olha. Mais uma confirmação do tempo Isso. Cronos e Kairos, Isso. né? Que a própria Bíblia diz sobre isso. Nós conversamos com o pastor Delton e ele explicou aí a diferença do tempo, foi muito bacana. Quem aí acompanhou, se você não acompanhou, vai lá no YouTube e assiste também, que foi uma Compartilha bênção. também. Compartilha. E ainda tem o tempo Ion, né? Que ele falou Sim. que nós vamos marcar um novo podcast, que é o tempo eterno do Senhor. E aí, trazendo para essa palavra de um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia para o Senhor, nada melhor do que falar com esse casal abençoado Verdade. que passou pelo deserto, né, É pastora? verdade. E pelo deserto na vida sentimental. É verdade. Quantas mulheres, quantos homens, né? Nunca nós vivemos na história, até dentro das igrejas, o tanto de divórcio que tem Sim. acontecido, de separação, famílias destruídas, Sim. né? E eu não vou falar só em questão de traição ou relacionamento que não deu certo. Quantas pessoas ficando viúvas, É verdade. não é? É verdade. Viúvos também. E a gente quer, hoje no nosso bate-papo, mostrar que é possível haver restauração. Aleluia. verdade. Louvado seja Deus por isso. É possível, não é dar a volta por cima e ter um verdade. recomeço, É e um isso. recomeço abençoado. Amém. Porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. É verdade. Exatamente. Não é? isso. E vocês dois são uma referência. Eu lembro quando eu comecei na tarde da bênção. Tinha acabado de começar, É né, verdade. pastora? O processo. O seu processo. O processo. E eu lembro que a pastora Michele sofria muito. É verdade. Muito. Verdade. E quem diria, né, Quem que diria? hoje estaria desfrutando É verdade. do É maná verdade. do Senhor. Glória a Deus por isso. Conta um pouquinho para nós, Amém. pastora. Amém. Graça e paz, boa tarde. Para nós também, né, meu amor? É um motivo de honra, alegria em poder participar deste 1 ano
em algo que o Senhor preparou para vocês com tanta excelência. Amém. Eu agradeço ao Senhor porque através de vocês, pessoas estão recebendo uma esperança do céu. Verdade. Que Deus venha usar vocês poderosamente, cada dia mais, dando discernimento, sabedoria, graça e muita revelação. Amém. Em nome de Jesus. Nossa Deus palavra é te gratidão recebe. por acreditar e confiar em nós. Amém. Bom, o meu processo foi um processo doloroso, mas que valeu a pena cada lágrima. Eu tenho uma palavra que eu carrego no meu coração, que é Salmo 126, que eu sempre declaro isso. Declarava no período do processo, e quando o meu Boaz chegou, também fez parte da restituição de Deus sobre a minha vida, que é Salmos 126, que diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará consigo em alegria. Olha isso. Amém. Em Aleluia. alegria, trazendo consigo a sua recompensa. Em outras versões, os molhos. E é exatamente isso que aconteceu sobre a minha caminhada. No processo doloroso, eu me entreguei a mais a Cristo. E posso dizer, foi o melhor momento para crescimento espiritual. Existem dores que não são para dores, são para crescimento. É isso! Lindo isso. Você É tá para ouvindo crescimento. isso? Porque tem pessoas que Maduração. param na dor, que estaciona É a pastora, isso. que não quer Não prosseguir. quer. Não quer. E que fica muitas vezes lamentando. e se revolta com Deus. Exatamente. Não é? Principalmente quando é uma pessoa que foi traída. Isso, abandonada. Sim. Não é? As pessoas se fecham de uma forma tão grande também no luto, Sim, né? E se revolta muitas vezes com É Deus verdade. por esse motivo. é verdade. E nós estamos vendo que não é isso. Não. Nós E precisamos foge um nos pouco, achegar. né? E foge um pouco porque da confiança Sim, no nosso Deus. Porque se ele já falou, né, na palavra, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, isso. então tem pessoas que se frustram e esquecem disso. Se é boa, perfeita e agradável, mesmo com lutas, é boa, perfeita e agradável. A Só palavra que é uma. eu né? quero fazer só uma colocação aqui, que nós estamos falando sobre isso, mas não é para também você desistir do seu casamento por qualquer Não, motivo. jamais. Não é É, isso. com certeza. Houve um processo. Sim. Antes da pastora Sim. desistir mesmo, houve uma autorização de Isso, Deus para que exatamente. isso acontecesse, Exatamente. mas ela ainda lutou muito Muito, pelo é relacionamento, verdade, né? permaneci. Depois nós vamos entrar também no do Isso. pastor, que eu acredito que foi da mesma forma. Então, nós não estamos aqui fazendo apologia, vou desistir do casamento porque eu Não, vou ser jamais, feliz no outro. jamais. Não é isso. Precisa existir um propósito de Deus. Exatamente. E além de existir um propósito, precisa existir uma permanência. Isso. Intimidade, Porque uma uma intimidade vez eu com atendi Deus. uma pessoa e ela quis até dizer isso: hoje eu vejo a sua vida e eu quero isso para mim. Aí eu perguntei para ela: você acompanhou a minha vida? Porque é fácil você enxergar o hoje, Sim. mas o único que enxergou os 7 anos que eu falo de deserto, que foi deserto e foi escola. Olha isso. Então, E 7 é o número da perfeição. exatamente. Deus. Então, as pessoas, elas querem um recomeço, mas não querem pagar o preço pelo É isso. recomeço. É verdade. É o que nós sempre falamos aqui, pastora. Existe um processo para todas as Sim. coisas. Isso. E encarar o processo não é fácil. É árduo, é difícil, traz renúncia, Meu Deus, entrega. entrega, Entre- obediência. Exatamente, é o que eu vivi, Não Paty. é? Eu vivi esse tempo e era um tempo de cura diária, porque eu precisei aprender a perdoar. A gente, graças a Deus, a gente tem esse caminho pela Bíblia, que o Senhor, Ele nos ensina este caminho. Sim. E a gente, quando passa por ele, a gente tem o prazer em caminhar pelo caminho do perdão. É muito fácil. Quando a gente tem uma intimidade com Cristo, quando a gente quer Cristo, a gente tem facilidade de perdoar. Mas sabe o que eu encontrei de dificuldade? Foi me perdoar. Cristo já havia me perdoado,
Cristo já havia perdoado toda a situação, eu já havia liberado perdão também pela traição, pelo abandono, pela troca, só que existia um sentimento guardado de dor. Por que eu fiz uma escolha errada? Por que eu? E um dia de processo de dor, o Senhor disse para mim, eu quero que você se perdoa. Olha isso. Esse foi a maior dificuldade que eu encontrei. Porque eu precisava liberar este perdão que eu mesmo não conseguia entregar para mim. E existe muitas mulheres, escute Com isso. certeza. Existem muitas mulheres que estão aprisionadas. Ela tem facilidade de perdoar, mas não tem facilidade de se perdoar. E é um conjunto. E eu acho, pastora, que o se perdoar, porque a palavra diz, amar o próximo como a ti mesmo. Exatamente. Então, existe uma colocação aí. Sim. Primeiro eu tenho que me amar, É isso. para depois eu amar o outro, Sim. não é? E isso é muito difícil. E caminha junto com também você entender que muitas vezes você errou também no Exato. processo. E são palavras que precisam ser liberadas. Porque neste processo o Senhor dizia para mim, eu não te ouço. Não estou te ouvindo. Olha. Porque era algo que precisaria sair para fora. Sim. Então eu declarava, eu me perdoo quando eu não fui sábia. É isso. Eu me perdoo quando eu fui traída. Eu me perdoo por ter sido mãe solteira. E eu comecei a liberar palavras. Quando nós entendemos este processo, reconhecemos que existe falha dos dois lados, nós encontramos o perdão próprio. Isso é muito importante, porque eu também acompanho casais e muito desses que estão passando pelo processo do divórcio. Sim. E muitas vezes eu vou falar pela mulher, Certo. mas isso também com o homem. Só culpa o outro, só Isso. vê o erro do outro. Exatamente. E numa falha, num término de relacionamento, é ambos os lados. Exatamente. Né? A gente ambos falha, porque eu acredito sim, quando não é projeto de Deus o divórcio, que há um recomeço dentro do próprio relacionamento. Eu acredito Isso também. pode acontecer, né? Hoje a história da pastora e do pastor foi a restauração fora do casamento, mas existe a restauração dentro. E é lindo. E é lindo. É lindo. Mas É melhor Casando de novo, gente. Eu já sim. acompanhei pessoas. que é melhor que a primeira ainda, E né? esse Exatamente. processo que você passou, se a pessoa se permitir passar dentro do relacionamento, também vai verdade. haver restauração. Mas às vezes, muitas vezes, as mulheres estão aprisionadas, não reconhecem que Sim. também errou, Exato. se vitimizam em todo o É tempo. verdade. E Deus não se agrada disso. E sabe, Paty, lidar com o tempo. Muitos têm dificuldade de lidar com o tempo. Mas eu falo, né, no meu testemunho, que o tempo foi o meu melhor amigo. Olha isso. Porque eu adquiri muitas experiências, crescimento, desenvolvimento, aprendi a esperar, aprendi a viver aquilo que Deus quer dentro do tempo. Quando nós olhamos para o tempo e acreditamos que o tempo é de Deus, nós precisamos desfrutar de tudo aquilo que o tempo pode nos oferecer. Porque o tempo não é o crono. Não, é Na verdade, verdade. assim, às vezes a gente acha que Deus está demorando. É isso. É. Ele está caprichando. A promessa parece que está distante, o sonho parece impossível. É verdade. E no meio dessa caminhada a gente se cansa. É verdade. Só que Deus, ele não se cansa. Já está Só que pronto, né? Já tá nós se pronto o projeto, cansamos. né? É isso. Aí eu gosto de dizer aí nessa passagem que Pedro, ele faz nós nos lembrar. É isso. mesmo. Né? Porque para Deus... Eu cansei, chega. Aí vem Pedro e fala assim, ó, o tempo de Deus é diferente do nosso. É isso. Aqui você tá cansado. Pra mim passou 7 anos. Pra Deus passou um Passou dia. uma hora, que nem minutos. O Abraão, né? A Sara demorou quanto tempo, né? 25 anos. 25, para Deus pode ser Um dia. Um dia, né? Para É Deus, verdade. E para assim, ele. ele não se atrasa. Não, ele é Ele não- perfeito. Ele é perfeito. E quando nós entendemos esse tempo, as coisas ficam mais fáceis em verdade. todos os sentidos. Olha
Eis que fomos. E pastor, conta um pouquinho da sua experiência também. O pastor eu não acompanhei quando ele chegou, né? Nós já estávamos em igrejas já distintas. É verdade. Hoje eles trabalham ali no Nova Esperança, Glória uma a Deus por referência. Se você não conhece, tá precisando procurar uma igreja, tem várias Restaurar. Essa do Nova Esperança, corre lá e vai buscar Deus, vai esperar esse tempo, vai aprender e esperar o processo, né? Isso. Glória a Isso Deus. mesmo. Eu também quero agradecer aí pela presença, de estar aqui do Kairos, um tempo oportuno de Deus. Glória a Deus. E assim, a minha história ela é quase parecida com a da pastora, mas a minha história era impossível eu viver falando humanamente, falar de um casamento, de ter uma família novamente, né? De se tornar quem eu estou se tornando. Isso era impossível. É um tempo que foi Deus que determinou, porque no meu tempo, como eu disse, eu já tinha cansado, eu já tinha abandonado, né? Pensou em desistir, pastor? Muitas vezes. É que nos olhos nossos, né, já vê, não tem mais esperança. É verdade. Já, né? Mas para Deus, Nada é nada é impossível. impossível. E quantos de vocês estão O que aí é em casa na mesma impossível, né, pra situação? Deus? É. Nada. Achando que não há mais esperança, achando que já acabou, que não tem mais força. É É verdade. possível, não é, pastor? É possível. É verdade. Porque nós servimos um Deus do impossível. Glória a É Deus. isso. Quando nós Deus, olhamos forte. para a nossa história, porque quantas vezes nós olhamos no espelho? Olha no espelho e fala, meu Deus, o que está acontecendo? É um momento de reflexão, todos têm, não adianta falar que Não não adianta. tem. Sim. Verdade. Uma hora ou outra você vai se deparar com um espelho e vai falar assim, o que está acontecendo com a minha vida? Eu não tenho verdade. mais jeito? Ou eu vou olhar para o espelho e falar assim, não, eu vou para cima. É isso. Eu vou para cima, eu confio em Deus. E a minha história foi uma história de superação, né? Eu tinha um relacionamento também que foi muito conturbado, não deu certo, e eu não aguentava mais a mesma vida que eu levava, né? Uma Sim. vida doida. E aí eu me encontro na Restaurar, né? E eu olhei bem para a placa da igreja e falei, será que é possível isso mesmo? Meu Deus. Uma história igual a minha, uma família toda, né, falida. Viver uma restauração. E aí que está a chave do negócio. A chave do negócio é você se permitir. Glória a Deus. É você se dar o direito de se perdoar. É isso. É você olhar para o espelho e dizer assim, ó, eu perdoo aquelas pessoas, mas eu também me perdoo. É isso. Então, quando você tem essa liberação do céu, do auto perdão, vamos dizer assim, você começa a entender o plano. É verdade. Aí vem o que? Entender o tempo. É isso. Quando a gente entende o tempo, você desfruta na escassez, sabia? É Sim. verdade. Até na caverna você está aprendendo. Tá, É verdade. isso. Aí o tempo, você começa a administrar. Quando você aprende a administrar o tempo. Porque hoje o Maravilhoso. tempo, Paty, o tempo hoje é o que nós temos mais de valor na nossa vida. É verdade. É Não verdade. tem um dinheiro que paga o tempo, Não tem. não é? Meu Deus, é forte. Então o tempo é o que nós não temos. Nós administramos o dinheiro, administramos a nossa casa, o nosso casamento, mas não administramos o tempo. Às É vezes, verdade. Que pastor, forte. o tempo é necessário porque às vezes se o pai dá no tempo errado, você vai perder. Não dá valor. É igual uma árvore. Porque se ele Você já viu uma árvore dar fruto isso. fora da estação? Então, a gente tem que ter isso em mente, entender que o tempo é necessário, mesmo estando na caverna, É onde isso. você esteja, é necessário. Porque se vir antes É isso. ou depois, não vai dar certo. Se não está preparado, não, Não tem. tá, não vai consegue perder. viver. E Então, aí até precisa, pode ser que Forte, comece um novo forte. relacionamento, mas se frustra. É verdade. Exatamente. Porque carrega bagagem. E assim, Meu Deus. agora pensa comigo. No tempo oportuno, eu fui para a igreja. E eu não sabia o que ela estava passando. Pois é. verdade. E a luta dela não era só com ela, era com a igreja. Sim, Existia 800 pessoas olhando o processo da vida dela. sim. E muitos apoiando, muitos acusando. Sim. Eu passei Sim. por esses dois Apontando. processos. O de cuidar e o do julgamento. Do né? julgamento, que é o pior. Que é o pior. E aí, muitos não sabem lidar com isso e se afastam de Deus. Igual você disse, briga com Deus. É, Porque não entende o tempo. é. Quando a gente começa a entender o tempo,
acontece todas as É coisas. verdade. E eu Não é? falo com propriedade sobre a liberação de Deus para você sair de um casamento, porque eu não sei se a pastora vai lembrar disso. Mas logo que eu cheguei, eu não conhecia toda essa história da pastora. E uma vez na tarde da bênção, eu estava ali e Deus falou assim, mandou eu dar um recado para a pastora. E eu lembro como se fosse hoje, porque esse recado foi uma escola para mim. Meu Deus. Na questão do apontamento, do julgamento, que cada pessoa é uma pessoa e Deus age de uma forma diferente. Deus mandou eu dizer para ela um dia, eu não lembro tudo, eu só lembro isso que me marcou. Para de questionar o porquê. Eu permiti, porque não tinha mais volta. Sim, exatamente. Eu tinha que pôr um fim no relacionamento, em outras palavras. Então, Deus permitiu o quê? O fracasso, Deus permitiu ela não ter sucesso na reconciliação, Deus permitiu até a traição. Sim, muito, é verdade. Então, isso, eu tô arrepiando, porque isso foi uma chave para a pastora, mas também foi para mim. Porque a gente, na questão do apontamento, né, a gente sempre não, porque tem que ficar, porque tem que manter. Não, Isso. nós temos que lutar pela vontade de Deus. Exatamente. Porque a pergunta, na verdade, não é por quê, é para quê. Para quê? Né, pastor? Tem que É mudar, para né? quê. A gente tem que mudar esse Corta, tira vocabulário. essa pergunta por quê. O Pergunta porquê para Deus, para quê? O Porque porquê tudo paralisa. tem um propósito, O porquê tudo para tem, tudo. né, propósito. Então é para quê? Qual o propósito que o senhor quer de Quando mim, a gente- né? Não é verdade? Quando a gente se torna cristão de verdade, a gente tem que parar. Será? Porque, Isto. porque o porquê para, o será paralisa. É isso. Agora a gente tem para quê? É isso. É isto É mesmo. pedir entendimento. E aí entra, do vou Deus. viver o melhor neste tempo. É isso. Vou desfrutar de tudo que o tempo tem para mim. Foi o que eu agarrei, Vanessa. Isso mesmo. Foi o que eu agarrei. Foi o Salmo 126. Eu precisei viver este tempo na onde? No lugar mais alto, os pés de Cristo. É isso. Eu me dediquei ao reino. Fui fortalecida, fui forjada, fui curada e fui preparada para receber o melhor de Deus para mim. É Lindo! E quando recebeu o melhor de Deus, o mais bonito ainda é que aí fluiu até o ministério. Meu Deus, olha isso, coisa que eu fugia tanto. Fugia, eu lembro! Eu fugia, meu Deus do céu. Mas você sabe, Paty, que o César vai lembrar e eu quero que ele conte um pouquinho também. Porque quando Deus ele veio para trazer a restauração, né? Porque o Senhor colocou o César para cuidar de mim, para resgatar uma paternidade na minha casa. Porque o meu filho ele ficou sem paternidade ainda criança. E aí o César chegou ocupando o primeiro lugar, a paternidade. Ele ganhou o coração do meu filho, ele trouxe o meu filho, Deus instruiu ele a ser este pai, a qual o Felipe tinha muita ausência. Então ele chegou ocupando este lugar, apresentando Cristo no sentido de uma paternidade para o meu filho, porque era algo que eu lutava todos os dias. Eu lembro. E ele tinha uma dificuldade de entender, porque ele imaginava, você é mãe, e assim, algo que o Senhor me ensinou você é mãe. Você não ocupa o lugar de pai. Pode isso, até fazer o papel. Você pode instruir, Sim. Mas porque eu sou o pai, mas também dou uma paternidade na terra. Isso. Então o Senhor me ensinava isso. Não rouba a paternidade, porque você não é pai. É isso. Isso é muito importante. Meu Deus. Porque Deus ele não quebra princípio. Né? Não, que forte. Você está entendendo Então, isso? forte. Você que está ouvindo isso, você está entendendo? Não quebre isso. Respeite, obediência. Obediência. Que Falar Deus a vai verdade, restaurar. como eu não era o pai, qual seria a minha dificuldade? De eu não ter uma voz ativa por causa da Mas mãe. isso, às vezes o diabo, ele luta muito na mente das pessoas com isso. E tem muitas mulheres que não dá acesso. Não E dá. aí tem não aceita. A mãe já sofreu. Sim. Não aceita A uma mãe não repreensão, quer que o filho sofra novamente, não dá essa autoridade. chamar atenção, não aceita. Não dá essa autoridade Eu falei, ó, para a paternidade que Cristo enviou. Se E for pra acaba dar tentando, certo, mas desiste no Isso. caminho Para. devido a isso. Falei, já que se for para dar certo, eu vou ter que ter o acesso, vai ter que ser livre É comigo. isso. Mas
Mas antes disso daí, meu amor, eu quero que você compartilhe o seguinte. Quando o César resgatou e ele chegou na minha vida e ele ganhou o Felipe amou ele amou o Felipe, foi aquela conexão do céu. Foi essa proximidade com ele, através dessa conexão com meu filho, ele ganhou meu coração. Só que o processo ainda foi doloroso. Porque quando o Senhor permitiu tudo muito rápido, em 8 meses, nós namoramos, noivamos e casamos. Quando é de Deus, não se preocupa com o tempo. Aí Cairós voou. Não se preocupa com o tempo. E tudo fluiu, fluiu o noivado, É. porque ganhamos tudo. Mas Fluiu o casamento, porque isso é ganhamos importante, tudo. pastora, porque tudo que vem de Deus encaixa. É perfeito. Não tem nada assim, Você tá tá dando vendo? errado, tudo É. encaixa. Você pode estar aí né? pensando, nossa, mas eu tô há foram 7 anos. Gente, é 7 anos. Para depois- acontecer tudo em 8 meses. Olha isso! É isso. Um E mês sobre- pra cada olha ano. isso, olha. E um ainda de... É verdade. E um de brinde. De brinde, é. E você sabe que aconteceu nesse processo todo, quando chegou o dia que nós casamos, aí entrou aquele conflito. Será que vai dar certo? E se ele também vacilar? Eu vivia uma explosão de sentimento. E eu comecei a agir ainda, querendo me proteger. Sabe, Naamã? Revestir, colocar as armaduras. Sim. Então eu tive muitas crises, né, amor? Meu Deus, coitadinho, ele foi muito guerreiro. É isso, tá É, vendo? mas Deus já fez de propósito. Pô, esse guerreiro que vai ser luta. E eu hein? com tanto tempo de evangelho, eu já com uma carga, porque eu já tinha sido ungida, já tinha um ministério, já tinha uma autoridade, cuidava da tarde da bênção, cuidava das mulheres, já havia uma voz profética. E de repente, ainda com lepras escondidas, e ele foi o instrumento de cura para mim. Amém. Que estava iniciando, lembra, amor? De uma briga que eu quis sair andando. Olha, foi a coisa grave. Na Conta esse verdade pedaço. é assim, né? O casamento, eu gosto de dizer que passou de 1 ano ele vai dar certo. Pode Que é o ficar tempo de tranquilo. conhecer. É verdade. Porque são 2 seres, culturas diferentes morando no mesmo ambiente. É isso. Então um tem um costume, outro tem outro. E muitas vezes não tem o certo e o errado. É. Porque na sua razão Não, você tá ninguém certa, na é sua razão você tá isso. certa. Porque É perfeito é verdade. só Deus. Ninguém E aí é perfeito. que existe Aí a você conexão. sai do banheiro, pega a toalha, põe em cima da Sim. cama, até você se trocar, depois você vai É. tirar dali. Mas aos olhos do outro, não é aí que põe agora, É. põe lá. É, Sabe toda essas família coisinhas? tem, todas. Gente, e foi bem E aí aconteceu o seguinte, a gente estava conversando, eu não sei o que eu tinha falado pro Felipe, e a gente começou uma discussão ali no quarto, né? bem no E aí- começo do Bem casamento. no começo. Nesse Aí eu peguei e primeiro falei mês. assim, bom, eu não gosto mais dessas coisas, Deus está removendo essas coisas, a gente não pode viver assim mais, a gente já foi. Ela bateu o portão e saiu pra rua, Andando, andando, 3 horas da tarde. um sol. Aí eu falei, meu Deus, vai de Achando carro. que ele ia atrás de mim. Eu falei, pega Tá o querendo fazer carro, um vai de teste, carro, né? né? Vamos fazer um teste. Eu falei, vai de carro, Não, ela ar-condicionado. quis fazer igual a Elias no deserto. E foi. Aí deu uns 40 minutos. Nós morávamos no Gás. É. Eu andei a faculdade da Unesp inteira. Cheguei lá na rodovia, olhava pra trás e falava, gente, cadê esse não. homem? Aí fica pior, você não vê atrás Eu de vou ter mim. que voltar, Eu meu vou ter que Deus. voltar e falar ainda que não vem atrás de mim. Não veio me buscar, era um conflito de alma. Aí eu fiquei em casa e falei, meu Deus, deixa ela. Né? Trata, Deus, que eu não Graças gosto. a Deus. Nessa caminhada Deus foi tratando ela. Aí eu fiquei em casa ali, orei a Deus, deixei, falei, olha que ela chegar a gente conversa. Aí eu me lembro certinho. Teve que voltar a pé ainda, hein, Voltar pastor? Voltou. a mesma medida da Suando. ida. Suada, Suado. foi pro quarto, trancou a porta, fui lá, bati na porta. Tá falei, ó, parecendo aqueles filhos mimados? Não, Né? demais. Tipo, eu peguei e falei assim, bom, Michele, o negócio é o seguinte, a gente não é um casal comum, É. Isso A ficou e gente- fica até hoje. é um casal cristão. É. E cristão não faz essas Não é coisas. normal, né? Isso não é normal. Para a pessoa comum é, É normal. normal. Mas para nós que somos cristãos,
e a gente está tendo uma nova história e isso não cabe mais no nosso relacionamento. Meu Deus. Mas assim, Deus me instruiu tanto. Tanta sabedoria. Eu né? quase aceitei Jesus. Assim, meu Deus, eu nunca falei assim, que lindo. Meu Deus, eu preciso faculdade que eu tô aceitar. fazendo. Falei, perfeito, o Espírito Santo me Deus usou para falar falou, com ela. é isso. Eu falei, a gente não é pessoa comum, a nossa família não é comum, o nosso casamento não é comum, a gente não é comum, a gente é escolhido de Deus, as pessoas estão olhando para nós agora. O que você quer construir? E isso faz 8 anos atrás. Então, daquele dia em diante, ela começou... Viu, meu amor? Hã? 9 anos. 9 anos. Ela começou a entender que tudo que fosse acontecer no nosso relacionamento teria que ser conversado. É verdade. É isso. Sem gritar. E Nunca essa mais é a saímos. chave. Nunca mais saímos desse Glória. princípio. Diálogo é a chave. Nunca mais saímos disso. É isso. Nós temos uma missão, eu e ele. Não deitar brigados. É isso. A nossa cama não é lugar para permanecer um de É cara isso. virado pro É outro. Um vai pro certeza. sofá, o outro Nada vai- disso. A gente Eu precisa. falei, a gente já viveu muda. isso. E muda. E Eu o falo, tempo novo é isso. É verdade. e eu falo que assim, eu sempre eu tive sempre eu sempre reprimi muito os meus sentimentos. Então, quando eu casei também, eu não falava, eu emburrava, Olha o isso. que é pior. Como Ah, que a pessoa vai saber? Eu achava, cara, eu falava que nem uma... Nossa, meu Deus do céu. Gente, essa tá falando. Agora eu mudei. Ele falou, nossa, muda. Porque eu falava, quando Eu não deixar ele falava. louco, Eu não ficava tava bom. emburrada, e Olha aí o isso. emburramento ia uma semana, um mês. Meu Deus. E é porque eu achava que ele tinha que saber o que ele Gente, fez. Como Que ele não sabe? Me feriu e não sabe que feriu? Nossa. Aí eu aprendi hoje. Aí, gente, isso? quando a gente É aprende a libertador, falar, gente. É libertador. Olha, eu não gostei. a gente não fica emburrada, né? Não Falou, fica. passou. Acabou. Acabou, gente, é É muito bom. libertador. Hoje eu É muito bom falo. mesmo. Aí, tipo assim, acabou, passou nervoso, senão você fica ali remoendo. Não fica. E aquilo vai virando lepra. Vira. É verdade. Você vai olhando, você só vai vendo defeito. Aquilo vai E trazendo vamos ira. combinar? Vamos só combinar só uma coisa, faz de conta que o pastor não tá aqui. Isso. Eles são tudo igual, né? Eles são tudo. Nunca Tá vendo, sabe o que pessoal? fez, o que não fez, não Só é? que eles falam que nós também somos tudo igual. É verdade. Porque o pastor Delton fez falou, tudo igual. Vocês são tudo é igual. verdade. Tudo igual. Tá Isso é vendo? tudo igual. Tudo igual. Eles nunca sabem, tem amnésia. Sei, nunca sabe o que faz. É sempre assim. Mas, gente, temos que ter paciência. Muita sabedoria cristã. A sabedoria Deus deu pra mulher. Pois sabe, obrigada. Jesus, a hora que eu chegar aí nós vamos Então nós conversar. temos que sentar e falar, senta aqui, meu Mas filho. é uma luta, né? Porque a gente gosta uma muito de coisa falar. eu sei, eu sou prova viva que existe uma restauração. Aleluia! Tudo tem um Existe. recomeço, né? Tem. E o dele foi completo. Foi no sentimento, O meu foi no foi espiritual. tudo. Tudo. Tati, ele é Perfeito, meu né, orgulho pastor? hoje, Olha como um isso. homem de Deus. Que lindo. Eu tenho uma referência. Eu imaginava que eu nunca na minha vida, porque várias vezes, até isso Cristo me fez pedir perdão pelas palavras de paralisação. Olha. A Bíblia diz que eu te dou autoridade. É Use as palavras para abençoar e não para amaldiçoar. É isso. Tem palavra muitas tem mulheres poder. que se amaldiçoam e prende É a sua isso. vida. Eu era essa pessoa. Nunca mais eu vou ter uma pessoa. Nunca mais alguém vai me tocar. E nunca mais eu usava, porque era uma defesa. É. E a Eu- palavra tem poder, Exato. né? Tem que Ó, tomar cuidado, né? ontem- E eu falava, nunca mais, eu não acredito em homem nenhum. Sobre isso, ó, quando Deus ele faz a criação, como que ele faz? Ele libera. Então ele não falava, ele criava. Olha isso. É verdade. Ontem eu abri o culto dizendo isso, porque a gente está cansado, vai pro culto, aí você fica ali, e eu olhei ali a igreja, eu falei, meu Deus, ele falou assim, ó, quando eu criava, era a minha voz. É. Então, hoje, a gente depende do que a gente fala, a gente é Sim, cristão. A gente É tem verdade. O que eu É, a falar, gente o tem que que você ter. falar aí na sua casa vai ser determinante para a sua vida. Eu creio Verdade. nisso. Então, se você começar a criar, eu falei, gente, vocês estão num culto, É verdade. começa Dá a glória criar a uma, Deus. uma Já adoração, começa, né? Genuína. sabe? E mesmo na dificuldade, eu tô tendo a experiência da maternidade agora. Linda. E o Gael, foram 40 dias de muita cólica. Olha isso. Madrugadas, no Meu. claro. E não é fácil. Não. Foi cesárea, eu tive hemorragia no parto, então muita dor, muita fraqueza.
E teve dia assim, não vou negar, de eu chorar. E às vezes eu ia falar, Deus, por quê? Aí eu falava, não, Ah lá, Senhor. É a minha promessa. Pra Por quê? quê? Não Eu quero falava saber por assim, quê Deus, aqui. é a minha promessa, vai passar, eu não me arrependo. Filho, eu te amo, isso. Senhor, só me dá força. Me dá força pra eu continuar, tira o sono, tira o Então, está cansaço. criando, né? Criando. Porque o que o inimigo quer, o que o inimigo queria? Desdenha da tua promessa, você não queria? Agora tá aí reclamando? Eu falava, não, Senhor, me dá. Eu tava lá toda estrupiada, mas estava Eu sou lá. grata. Eu não me arrependo, eu sou Isso. grata, obrigada, vai E passar. você sabe, quando você começa a desfrutar do tempo, você começa a ver muito mais o que Deus está fazendo. É isso. Mesmo que, nossa, não foi, mas hoje eu estou vendo o porquê. Olha, se eu tivesse... Entende. Começa a entender perfeitamente. E é muito perfeito. E né? ó, essa conversa aqui daria para estender Gente, muito. mas Que bate-papo bom gostoso. demais. Mas eu quero frisar só uma parte que a gente falou um pouquinho, que eu acho muito importante, que eu vejo isso, pastor, em muitos relacionamentos e acaba frustrando. Quando há uma junção, um recomeço de duas pessoas que já foram casadas e tiveram filhos, muitas vezes, tanto o homem quanto a mulher não aceita o filho Meu do Deus, outro que como triste. seu. Sim. E aí você vê a Eles têm família dificuldade. faz pro que É. nasceu dessa nova junção e esquece o outro. Meu Jesus. Não se dedica pro outro. Sim. E isso, eu falo assim, você não escolheu casar com fulano que tinha filho? Ele vai no pacote, Ó, ele tem que ser mas, como ó, se fosse agora- seu. Ame mais como se fosse seu. Porque a Bíblia nos ensina isso. Não é, Mas isso pastora? é forte. E eu vou falar, eu assisto reportagem aí, você vê cada absurdo. Criança sendo morta por padrasto, Meu madrasto. Jesus. Por madrastas. Então, o diabo tá fazendo. E, ó, tá fazendo não pense tá, que dentro da igreja tá é acabando diferente. com a Exato. família, acabando com tudo. Eu conheço relacionamentos de dentro da igreja que enquanto tá namorando ali, nossa, o filho é uma bênção do Depois- cônjuge. Depois ele vira o cão. É sempre Verdade. assim, né? E aí, Você porque escuta o muito isso, fulano, né, porque o pastora? Beltrano, e não existe, não é, pastora? Não é. Então, isso que você contou e o pastor é fez um é muito exemplo. bonito. Deixa eu lindo, é só verdade, frisar sou grata. nisso, que é muito importante mesmo. Abrindo parênteses aqui. Quando eu comecei a pensar em ter um relacionamento com a pastora, hoje, né, minha esposa, eu comecei a ver o Felipe na igreja. Foi conhecer a terra. Eu né? fui vendo ele. Porque o que eu entendi? Um coração duro que ela estava. Eu tenho que ter um discernimento de como eu vou entrar para poder conquistar. Porque ela só falava que não dava certo. Tá. Eu comecei a focar no Felipe. E comecei a ver o jeitinho dele na igreja, ver o que ele gostava, o que ele não gostava. Uma estratégia, né? Sim. Vou contando aí para Que Deus vocês deu aí. pro senhor, né? Aí eu Isso é fui. Deus, Quando eu ficava, quando a gente ia se aproximar, ele já vinha igual um leãozinho. Minha mãe é um ciúmes, né? Sim. Porque eu também era Porque tudo era que só restou elas três, pra ó. ele. Eu Ó, era o que restou. Dona pra ele. Regina, minha sogra, Linda, te amo. a Michele, a mãe, e ele. Então era ele e as duas. Meu Deus. Então ele protegia ali, Sim. né? E aí eu falei assim, Senhor, o Senhor tem que fazer ele me amar. E eu tenho que amar ele. É isso. E aí quando começou tudo foi através do amor que nós desenvolvemos. Olha entre isso. eu e o Felipe. Posso falar, Sim. Paty, Vanessa? O relacionamento do César com o Felipe talvez não seria se fosse o pai. Eu faço assim para ele. Oiê pro meu filho Felipe, lindo. 19 anos, um adorador, te amo, meu filho, meu orgulho, te amo. Um adorador do Senhor. E eu falo, oi Felipe, porque eu chego em casa, se o César não está, ele, cadê o César? Esse Cadê? mesmo. Deus. Ou manda mensagem, mãe, o César tá aí? Tá perto? Que amor, eu falo, né? oi, sou Que sua amor. mãe, viu? Aqui. Ela tem ciúmes, Ó, viu? ciúmes, Era ó. filho. Olha, eu tô- Agora ele sai para trabalhar, tudo que acontece, ele manda pro César. Viu, ô, César, aconteceu isso hoje. E aí eu falo para ele depois, eu fico só analisando, eu falo, Jesus, cadê eu na história? Aí eu coloco para ele, filho, tá tudo bem? E ele fala, já falei com o César. Já né? vai- Tudo Sabe bem. por quê? Porque não adianta, Construiu. não adianta a lindo. gente só amar o pai ou a mãe. É isso. Porque a criança,
ela vai desenvolver Vai. algum tipo de distúrbio. O Por quê? respeito, o amor. Quando não tem essa compreensão, vai chegar no momento de ficar em casa, o próprio cônjuge vai falar assim, vai dormir. Começa a maltratar essa criança. E eu vou falar que assim, que nem é até legal a me ponderar, porque em casa eu tenho 2 meninas e agora veio o Gael, né? E a minha mais velha tem 12 anos. E o Gustavo às vezes reclama, porque as 2 meninas vêm em mim, me contam as coisas primeiro. Mas eu falo que biblicamente isso está certo, porque eu sou a mãe. E com menina, e já com menino, é com o pai. É verdade. E a gente não pode quebrar esses princípios. É verdade. Porque as famílias estão desestruturadas porque estão quebrando esses princípios. A mulher roubando o lugar do homem. E o homem muitas vezes... Essa historinha de mulher que é empoderada, que trabalha, que Na Bíblia não cola, gente. Nada a ver. A palavra não fala tem sobre que ser isso. Submissa E obediente. E respeitar. O que nós falamos nos podcasts anterior? Respeitar o propósito de Deus, respeitar a palavra. A gente tem que ter obediência na palavra. E aí tudo vai bem. Não é? Isso eu quero entrar nisso que você está falando de respeitar. Porque nesse processo todo, casamos, o Senhor nos ensinou, nos ensina todos os dias, claro. Não somos um casal perfeito, mas buscamos uma perfeição dentro do princípio de Cristo. É isso. Nós somos um casal que nós temos uma cumplicidade. Eu falo que falta nos casamentos de hoje é a cumplicidade, o companheirismo. Que a pessoa fica tão alucinada pelo desejo da carne, fica tão alucinada por essa paixão. Paixão morre. O amor de Cristo, eu sempre falei assim, eu não quero te amar como o mundo ama. Jesus me deu um princípio que fala em Coríntios 13, que o amor tudo crê, tudo suporte, tudo espera. Esse é o amor de Cristo. Aquele que vai compreender, aquele que vai amar e aquele que vai aceitar. E dentro deste princípio todo, Paty, tem um fator que eu não posso deixar de falar. É que eu já vi uma bagagem. Com a oportunidade, a confiança dos nossos pastores, Delta Renato, um beijo, amo vocês, e nos enviar para restaurar Nova Esperança, a minha voz era a voz que seria reconhecida sobre a igreja. Porque eu já era conhecida. Ele era quem? O esposo da Michele. Esposo da Michele, missionária Michele. Então o César ficou sempre atrás. Quando nós assumimos a igreja, ele não pregava. Ele falava, eu vou ser o pastor que vai construir a igreja, vou martelar a igreja, vou pintar a igreja, e você vai ser a pastora que vai pregar, que vai cuidar e que vai apacentar. E aí tá no princípio não, isso? O Senhor disse para mim, você quer ter sucesso? Senta, se cala. A igreja precisa conhecer a voz do pastor. É isso! Meu Deus, que lindo! Foi um processo difícil? Foi, porque eu sou faladeira. Eu corro, mas quando eu pego, eu não quero sortar, entendeu? É isso! E ali, para mim, foi um processo, porque o Senhor dizia, a sua voz é muito alta, a voz dele é baixa, no sentido, todos te conhecem e não conhecem ele. Então, para que ele possa ser o pastor da igreja, você vai ter que deixar de ser a pastora da igreja. Deus está só posicionando. E Deus me colocava sentada todos os domingos para que eu pudesse ouvi-lo pregar. E eu era a maior incentivadora. Glória a Deus! Bate palma! Menina, a coisa era gravíssima, a igreja toda assim tentando, querendo entender. E eu lá ficava, aleluia! Incentivando, lançando para o propósito. Hoje, nós estamos pastoreando há 8 anos. Louvado seja Jesus por isso. Hoje a voz que fala é a voz da autoridade do sacerdote. É isso. Aí você tem que falar o sim. Alguém me procura para dizer para mim, pastora, posso fazer isso daqui? Eu falo, eu preciso ficar com meu esposo. Mesmo sabendo que muitas vezes a gente já tem o raciocínio e já enxergamos lá na frente, mas eu preciso dizer para ele, amor. Isso é
ser submissa. Não é apanhar, não é ser deixada de lado, não é vergonha. Isso é a postura da submissão, quando nós entendemos. Meu Deus, eu ficaria aqui até... Vamos fazer uma vigília? Não. Eu não quero ir embora, não. O Vitor já tá aqui assim pra mim. Já deu. Misericórdia, Espírito Santo. Gente, que conversa gostosa, que bate-papo. Vai ter que voltar mais vezes. Nossa, vai ter que voltar. Tem muito Assumimos esse assunto compromisso. aqui. É muito Temos que E um falar. casal Ó, exemplo, né? Exemplo. Pelo menos pra mim, é um Linda, casal obrigada exemplo que a pelo gente carinho. espelha em vocês. Obrigada. Olha só como é tremendo. É isso. E vai ter que trazer um livro, o pastor escreveu um livro. É verdade. Nós vamos falar depois Eu sobre dei esse uma livro. página de um livro. É É uma verdade. página de um livro, Um mas livro de- É um capítulo. É um capítulo de um livro onde, numa pregação, uma pessoa entrou em contato Olha comigo. isso, é só o céu para apresentar e assoprar o Disse, nosso Só. nome. "Ô, pastor, a gente está montando um livro de testemunho. Chama Olha isso. Vida e Fé. olha isso. Você vai contar. Ela assistiu, entrou na página da igreja, viu ele contando o testemunho numa pregação, entrou no Instagram dele e fez o convite. Aí É ela só o falou: ó, céu. você vai ter que contar como foi sua Só vida Deus, Lá né? de Alphaville. e o testemunho de fé. Aí eu conto, né? Um pouco É da lindo. minha infância, Maravilhoso. eu conto um pouco da minha adolescência e até onde nós chegamos hoje. Olha só, Né? você não pode ficar de fora. Não. Eu falo que os testemunhos nos incentivam a permanecer. É verdade. Deus deixou É muito para nós o importante, testemunho é para muito isso. Fortalecer. Fortalecer. A gente vê que é possível Sim. superar Sim. toda e qualquer situação. Certo. Né? Com certeza alguém aí está se identificando. Então não deixe de seguir o nosso canal. Lindo, Vai isso ter é sorteio verdade. no Instagram no aniversário de 1 ano. Muita Opa! coisa boa. Glória, isso é legal. Muito convidado. Não deixe. Pastor, estamos no Spotify, no YouTube, Que rico. no Glória a Deus. Vocês Instagram. merecem. E Glória temos a uma, Deus, uma né? página também. Eu não sei muito, não. Depois o Vitor vai colocar pra gente tudo aí pra vocês acessarem. Tudo pra nós, né, Vitor? Lindo. Vitor é um servo. Ele é E o coração um do ator. presente. Ele fica atrás, gente, atrás. nos E Não não, aparece. e não só aqui, viu? Você tá lá na igreja, Sim, ele tá. verdade. Não tem nada, Vitor, pra você fazer, não. Eu vou Ele ficar procura aqui. o que fazer. É, pode contratar o serviço dele que, ó, é de excelência, Lindo, viu? é verdade. E então nós queremos agradecer, pastora, pastor, foi um prazer tê-los aqui. Que conversa Eu gostosa, que queria ficar aqui bate-papo. e já vou fazer uma convocação aqui. Isso. Tá convidado para vir novamente. Nós vamos. Para falar do projeto Cairós. Do Kairos. Tá lindo, gente. Também, ó, Mas- corre lá e adiciona a nossa página. Mais também. desse capítulo desse livro também Vamos quero. É de saber Deus. Ó, tudo isso. Voltaremos. posso só falar uma coisa que eu gravei Claro. aqui? Ó, pra finalizar. A gente não para. Precisa. Hoje eu sou bem casado. Glória a Deus! Eu posso olhar para trás e dizer, valeu a pena esperar o tempo de Deus. Aleluia. Quando eu achava que Lindo. ele estava em silêncio, Deus estava construindo algo sólido. Glória. Eu sou muito grata, Jesus. Que lindo. Estão vendo, Aí, gente, é o amor referência. de Deus. É isso. Amor puro do Pai. Amém. Não é? Amém. Eu vejo isso na vida de vocês. Amém. É o amor assim, do alto. Eu vejo recebo. Amém. em vocês. Eu É uma recebo. referência para muitos casais, Nós amamos muitas você. mulheres. É verdade. Nós também. Foi muito Lindo, bom Jesus. tê-los aqui Obrigada. com a gente. Depois tem uma lembrancinha do Kairos que Ah, não ficou pronta Não hoje, tem mas depois a problema, gente vocês são nossas entrega. lembrancinhas. Vamos entregar. Linda, fique em paz. E obrigada pela Eu presença. que Divulgue agradeço. lá na igreja Sim, o com podcast certeza. para que muitas vidas sejam. O nosso objetivo Alcançadas. é que muitas vidas Testemunho sejam forte. alcançadas. Tá selado. Né? Em nome de Jesus. E você não perca amanhã. Quem que vai estar conosco? Pastorinha Renata. Gente, será forte. Gente, esse aniversário tá bombando. Tá Foi o bombando. pastor Delto, pastora Michele e pastor César e amanhã a pastorinha Renata. Gente, Você não vocês pode são perder. chiques. Fica ligadinho aí. É Vocês Deus, é merecem. tudo Deus, né? Amém. Não é nada sobre nós, Não, porque é tudo só sobre depender de Ele. nós não fazemos nada, né? Não. E convida as amigas, dispara esse link para as amigas aí, para os amigos, porque mais pessoas precisam ser alcançadas pelo É poder isso. de Deus. Glória a Deus. Um Deus beijo, abençoe. Amém. até Gratidão. amanhã. Fica na Beijo. paz.